E aí, pessoal? Quero falar com vocês sobre essa questão da culpa e essa terceirização que a gente faz, né, em relação à culpa, em culpar os outros, em culpar isso, aquilo, as circunstâncias, e falando um pouco em relação à Bíblia, dentro aí da palavra em Gênesis capítulo 3, sobre Adão e Eva. E vamos falar em metafísica, né? Numa forma da metafísica. O que a metafísica nos ensina em relação a isso? Você veja que já no início da história a gente já pega aqui Adão falando o seguinte: Senhor, mulher que me deste como esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Né? Eu já estou indo direto ao assunto, né? sem ficar fazendo resenha aqui. E Eva também responde da mesma forma que Adão. Fala assim: olha, a serpente me enganou e eu comi. Então você veja que desde o início da história do mundo, que a gente compreenda, já se há essa questão de culpar o outro. Adão, ele não assume a sua responsabilidade diante de Deus, né? Ele automaticamente ele diz assim: olha, eu tive medo. Ele reconheceu que estava nu e me escondi. Ele já responde assim para Deus. Ele automaticamente se faz de vítima. Ele diz o seguinte: foi a mulher que tu me deste, ela me deu da árvore e eu comi. Ele se faz de vítima, como se não estivesse entendendo o que está acontecendo. Ele desrespeita a Deus e ele culpa a sua mulher. Eles automaticamente se separam de Deus nesse momento. A mulher culpa a serpente e começa a haver uma divisão entre eles ali. Eles acabam deixando de ser um com Deus. Eles se separam de Deus, eles deixam de ter uma vida interna com Deus para ter uma vida externa, uma vida para o lado de fora, onde eles acreditam ter a verdade, onde eles acreditam terem o conhecimento. Nesse exato momento há uma separação. E você veja aqui como as coisas exteriores, as coisas de fora afetam a nossa vida com Deus. As coisas de fora, as coisas exteriores nos fazem fazer escolhas erradas porque nós deixamos de ter o foco em Deus, de olhar para Deus. O olhar para fora é olhar com um olhar de divisão. Quando você deixa de olhar de dentro para olhar para fora, você compreende naquele momento ali que há um erro. Há uma divisão. E nessa divisão é como se fosse um reflexo, né? Porque é um espelho aonde você se olha a si mesmo somente. Quando você deixa de olhar para dentro e você olha para fora, você vê medo, preocupações, dúvidas. E é o que a gente acaba expressando fora de nós. E a gente se encontra com outras vibrações também da mesma forma. A gente olha o exterior como se não tivéssemos envolvidos com aquela situação. Você veja também que a gente tem pessoas que às vezes querem nos prejudicar, ou quando nós nos fazemos de vítimas nessa situação, ou quando nós dizemos assim: eu não tenho culpa disso. A gente fala como Adão, né? Nós terceirizamos a nossa culpa. Nós queremos ter argumentos. A situação causa estresse. O tom de voz elevado vai levar à discussão automaticamente. Comer do fruto é olhar para fora, não buscar o que se precisa, que está dentro. No início da dependência, toda a sua trágica história. Adão troca a vida pela morte, liberdade pela dependência, integridade pela divisão. Veja que a gente tem mania de culpar o pai, a mãe, a esposa, o esposo, o filho, a filha, o patrão, a patroa, pela vida que a gente tem levado. Veja bem que a gente fala assim: se meu pai e minha mãe tivessem me ensinado antes, se meu patrão ou minha patroa tivessem sido honestos comigo, veja que, se tivesse me ensinado isso antes, se eu soubesse disso antes, eu não estaria nessa vida. Tem que aprender a nos responsabilizar pelas nossas escolhas, pelos caminhos que nós temos feito. Se o meu pai e a minha mãe não fez por mim, eu posso agora fazer por mim, porque eu sei o que eu posso escolher, o que eu quero para minha vida. Eu já tenho consciência e maturidade para escolher para minha vida. Seja em qualquer área da vida,
eu já tenho maturidade para fazer a escolha hoje. Se não fiz no passado, eu não fui orientado no passado, eu posso ser orientado hoje. E qual é a solução que nós temos no meio disso tudo? Quando eu falo aqui um pouquinho antes com vocês sobre estar numa discussão, numa situação difícil, é você se controlar, se equilibrar. A pessoa vem até você falando e você mantém o seu tom de voz na sua frequência, você fala com a pessoa. E se a pessoa estiver nervosa, ela vai ver o seu comportamento e as suas atitudes e vai entrar na mesma vibração que a sua. E as coisas vão caminhando da melhor forma possível. Por quê? Porque você olhou para dentro. Você viu você dentro de você. E a sua vibração e a sua frequência da calma, da paciência, foi tomando conta daquela situação ali e tornou-se uma solução para a sua vida. Então eu sou um reflexo do meu interior. Se eu estou bem comigo mesmo, automaticamente eu vou levar este bem para o meu próximo, para aquele que está do meu lado. Aprenda a não reagir, a ficar calado. Isso aí até falo sobre o meu vídeo, a minha pacificação. Eu vou colocar aqui na descrição para vocês o link. Não reaja. Minha mãe dizia, né? Quando um não quer, dois não brigam. Então vou repetir essa frase aqui que eu acho muito interessante. Tudo é reflexo daquilo que já está dentro de você. Se você está bem, sua vibração está elevada, automaticamente aqueles que estão do seu lado vão sentir essa vibração também. E quando você está olhando para dentro de si, você está conectado com Deus, conectado com o universo, com o ser maior. Que você e eu esteja desperto para as coisas interiores e que esse poder venha nos ajudar a nos elevar a cada dia mais. Tá certo, gente? Obrigada pelo seu like, obrigada por se inscrever no canal e vamos que vamos!